Mateus capítulo 16, versos 18, 19. Convido a igreja para uma leitura em uníssono desse texto da palavra do nosso Deus. Leamos. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém. Autopercepção. Esse é um exercício complexo, necessário, mas complexo. Como nós nos enxergamos? Às vezes nós nos enxergamos de uma determinada maneira, única, singular. Ninguém enxerga a gente daquele jeito. Às vezes nos achamos mais bonitos e belos do que todos os outros. E todos os outros não nos acham tão bonitos e belos como nós nos achamos. Isso é um tipo de autopercepção, um pouco elevada. Ou às vezes nós nos achamos os mais feios de todos. E os outros não nos acham tão feio quanto nós nos achamos. Isso é uma autopercepção um pouco aquém daquela que realmente deveríamos ter. Ou seja, a nossa autopercepção, não só a respeito das nossas características físicas, mas também a respeito de quem somos como pessoas, depende dos nossos valores e das nossas crenças. Nós fomos acumulando ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa caminhada, tanto por meio dos nossos pais, tanto no nosso ambiente familiar, como também através da sociedade, valores e crenças que vão determinando o que é importante e o que não é importante, o que eu acolho como sendo significante e o que eu não acolho como significante para a minha vida. E nesse processo de abraçar ou de adotar crenças e valores, o meio sociocultural é fundamental. O meio em que você está inserido, ele contribui muito para a maneira de você enxergar a si mesmo e aqueles que estão ao seu redor. Quando nós olhamos para o nosso país, apesar de termos a mesma língua, apesar de termos algumas características semelhantes, mas cada região do nosso país tem características que são peculiares àquele ambiente. E as pessoas, elas se autopercebem de acordo com aquele meio sociocultural. Quando nós observamos a fé cristã, nós também precisamos fazer uma leitura, nós precisamos ter não só uma autopercepção, nos enxergarmos dentro do corpo de Cristo, entendermos ou entender quem somos dentro desse processo, mas também precisamos entender o corpo de Cristo, ou a igreja, ou o reino de Deus, de uma maneira mais ampla. A partir do momento que você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, você abraçou crenças e valores que você precisa ter noção a respeito do que são essas crenças e valores. Por exemplo, esse texto aqui é um texto fantástico, porque Jesus, ele está indo para Cesareia de Filipe, e ele pergunta aos discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Olha a pergunta de Jesus. Quem diz o povo? Ou seja, o contexto sociocultural em que nós estamos inseridos, diz o que a respeito de mim? E aí, eles respondem que no contexto em que Jesus estava inserido, as pessoas estavam o confundindo com João Batista, estavam confundindo com Elias, com Jeremias ou com algum dos profetas. Ou seja, havia uma distorção social a respeito de quem Jesus era. Daí então, nós temos Jesus fazendo uma outra pergunta, e Jesus diz para os discípulos: e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Ou como vocês me percebem? E aí nós temos no versículo 16, a resposta de Simão Pedro. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí nós observamos que Pedro, ele consegue ter uma percepção de Jesus Cristo como ele realmente é, quem ele realmente é. Às vezes nós estamos dentro da igreja, somos membros da igreja,
já professamos a nossa fé em Cristo Jesus, mas podemos ter uma percepção distorcida a respeito de quem Jesus Cristo é. Às vezes nós corremos o risco de construir um Cristo que não é o Cristo bíblico, que pode até parecer uma figura religiosa importante, significativa, mas que não corresponde àquilo ou àquele que veio ao mundo para trazer salvação para nós. Uma vez que você está inserido no povo de Deus, você precisa ter uma resposta adequada a respeito de quem é Cristo, de quem é o povo de Deus, de quem é a igreja e do que é o reino do Senhor, e esse texto vai nos ajudar a entender todas essas questões. Quando Pedro responde corretamente, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo diz no verso 17, bem-aventurado és, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. No versículo 17, antes de entrar no texto que lemos, a gente já percebe, já enxerga claramente que só é possível alguém reconhecer Cristo como Filho do Deus vivo se o Pai revelar. Então, o Pai é o revelador, é através do Pai, é através do próprio Deus que nós reconhecemos Jesus Cristo como sendo o Filho do Deus vivo. Então, é o Pai quem revela o Filho. Nós vamos também aprender através do Evangelho de João que o Espírito Santo tem essa função de iluminar os nossos corações, a Santíssima Trindade. O Espírito Santo é aquele que ilumina os nossos corações para compreendermos quem é Jesus Cristo. Então, não tem como alguém falar que crê ou professar uma fé em Jesus que vem dele mesmo. A verdadeira fé em Cristo, ela vem de Deus. É Deus quem faz com que a pessoa perceba claramente a salvação e o poder de Cristo como o único Filho de Deus, Filho do Deus vivo. E aí então nós entramos no texto, verso 18, quando Jesus ainda diz para Pedro, Pedro, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguns tentam procurar um jogo de palavras aqui, né? Talvez você já até ouviu algum sermão tentando fazer um jogo com as palavras Petros e Petra, né? Pedro, tu és pedra, porque o nome Pedro significa pedra. E alguns tentam fazer esse jogo, e dos teólogos que eu consultei, nenhum deles sugere esse jogo. Eles dizem que nós devemos interpretar o texto de uma maneira muito clara, sem precisar fazer esse jogo de palavras. Pedro, pedra, tu és pedra. Não. E aí, quando nós vamos para a interpretação desse texto, muitos aqui já sabem, a Igreja Católica usa esse texto para fundamentar o papado. Por exemplo, para a Igreja Católica, Pedro é a pedra em sua capacidade oficial. Ou seja, quando Jesus diz, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, a Igreja Católica vai entender que Jesus Cristo está transferindo para Pedro um apostolado especial em relação aos outros, que vai ser transmitido a partir das gerações por meio do papado. Essa é a justificativa que a Igreja Católica encontra, ou é a maneira deles interpretarem o texto para justificar o papado. Então, o Papa hoje, ele tem a mesma autoridade que Pedro aqui. Isso é forçar um pouco o texto. O texto não tá em momento nenhum nos dando indícios de que Jesus Cristo está instituindo Pedro para ser o primeiro dos papas, não tem margem para interpretar dessa forma. Lutero vai interpretar de outra maneira, ele vai dizer que a pedra que o texto se refere aqui é Cristo. Então, Lutero interpreta assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre Cristo, edificarei a minha igreja. João Calvino interpreta de outra forma, ele vai dizer, a pedra aqui é a fé que Pedro exerceu em Cristo. Então, para Calvino, o texto diz o seguinte, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta fé que você tem em Cristo, a fé que Pedro acabou de professar,
quando Pedro diz que tu és o Cristo, o Filho de Deus, sobre essa fé que você tem, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Um outro teólogo chamado Kuhlman, ele caminha um pouco na direção de Calvino, e ele diz que a pedra é o próprio Pedro mesmo, mas não numa perspectiva de ofício, mas como um dos representantes dos 12 discípulos, confessando Jesus como Messias. E é nessa direção que nós entendemos e que nós caminhamos. Na verdade, o que Jesus está dizendo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, Pedro, você vai ser um dos fundamentos da igreja, você pertence ao colégio apostólico, e é claro que de alguma forma, a gente vai entender isso claramente, o Hendrickson também trabalha nessa direção. Pedro ele recebe de Jesus uma liderança especial, e essa liderança ela é enfática na primeira parte do livro de Atos. Então, quando Jesus diz para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre a fé, sobre aquilo que você acabou de confessar, mas não somente você, como também os demais discípulos, a minha igreja será edificada. O que Jesus está falando é que, a partir daquele momento, a partir do treinamento dos 12 apóstolos, a partir da expansão do Evangelho, a igreja do Senhor Jesus Cristo será edificada na doutrina e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Por que perseveravam na doutrina dos apóstolos? Porque a doutrina dos apóstolos era a doutrina de Cristo. Então a base é Cristo, o fundamento principal é Cristo. E Cristo sendo o fundamento principal, nós temos as pedras que vêm logo depois de Cristo. Quais são as pedras que vêm na sequência do fundamento principal? Os apóstolos. E depois dos apóstolos nós temos as pedras vivas, que é a igreja, que vai construindo esse grande edifício, chamado Igreja do Senhor Jesus Cristo. Hendrickson, para destacar a liderança de Pedro, ele vai falar que do capítulo 1 ao capítulo 12 de Atos, o nome dele aparece mais de 50 vezes. O apóstolo Pedro, ele é quem faz o primeiro sermão, prega o primeiro sermão, que tem quase 3.000 convertidos. Na maioria das vezes que aparece o nome dos apóstolos, o nome de Pedro é o primeiro da lista. Então a liderança de Pedro sobre os demais discípulos no primeiro momento da igreja, ela é indiscutível. Depois você tem a chegada de Paulo, como sendo o apóstolo aos gentios, e aí a partir do capítulo 13 de Atos, nós vamos então ter uma ênfase no ministério de Paulo, mas no começo de Atos nós temos ali então Pedro como sendo aquele usado pelo Senhor Jesus com os demais apóstolos, mas ele como uma figura de liderança para a expansão da igreja do nosso Deus. Pedro sabe qual é a função dele, Pedro sabe, ele tem uma autopercepção correta. Ele sabe que ele foi chamado por Jesus para ser um propagador do Evangelho. Ele sabe que ele foi chamado por Jesus e a confissão dele, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, a confissão dele nos chama a atenção para o fato de que ele não apenas tem o conceito, mas assim que o Espírito Santo é derramado, assim que Pedro proclama o Evangelho, assim que ele começa esse aspecto de liderança da igreja, você percebe claramente um apóstolo, e nas suas epístolas isso também fica muito claro, você percebe um apóstolo que ele não abraçou apenas uma doutrina, ele não abraçou apenas conceitos cristãos, mas ele se envolve por completo, ele tem uma percepção de discípulo de Jesus, que tem que ter uma vida completamente consagrada ao seu Deus, ao seu Senhor. Quando nós observamos, ainda nesse versículo de número 18, Jesus fala, Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Nos chama a atenção o fato de que Jesus diz que a igreja é dele, a igreja é dele. Edificarei a minha igreja. Paulo escreve em Atos 20, 28, o seguinte, Paulo diz aos presbíteros de Éfeso ali, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu precioso, ou com seu próprio
sangue, a igreja pertence a Deus. E quando Deus diz para Pedro que sobre essa pedra será edificada a igreja dele, o que Cristo deixa claro é que é para Pedro ter a consciência de que, como um dos líderes principais ali da igreja primitiva, ele não poderia se apropriar do rebanho. A mensagem não é dele, o rebanho não é dele. O rebanho e a mensagem pertencem ao Senhor Jesus Cristo, e isso precisava trazer temor ao coração do apóstolo. Ele precisava ter essa percepção. Quando nós nos envolvemos com a obra de Deus, a gente precisa entender que a obra não é nossa. Em nenhum ministério, nem como oficiais ou nem como líderes de departamentos, trabalhando em qualquer setor da igreja, quando você se dedica, quando você se empenha ao exercício de algum ministério, ao exercício de algum dom e talento, se você desfocar, se você deixar de perceber que aquilo está sendo feito para o dono da igreja, isso vai trazer prejuízo espiritual para você. Nós fazemos tudo, é para a glória dele, a igreja é dele, nos envolvemos nesse trabalho para a honra dele. E essa deve ser a nossa grande motivação em tudo aquilo que fazemos na igreja. Não é para homens que fazemos, não é para o outro em primeiro lugar que fazemos para ele, porque a igreja é dele. E trabalhamos para edificar essa igreja, não para a nossa própria glória, mas para a glória dele. E aí o texto diz mais: que as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Isso nos chama muita atenção. Por quê? Porque às vezes nós temos a impressão de que a igreja vai acabar. Se andamos por alguns países aí da Europa, essa sensação aumenta. Tem muita igreja fechada. Tem muita igreja que já teve vigor no passado, mas que hoje está com as portas completamente bloqueadas para o acesso das pessoas, porque aos poucos os membros daquelas igrejas foram morrendo, a membresia não foi renovada e a igreja acabou se fechando. O que nós precisamos entender a partir desse texto é que a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está sendo instituída aqui, ela é muito mais do que uma igreja local. Nós não podemos medir a igreja do Senhor Jesus Cristo pelo sucesso ou fracasso de uma determinada igreja, de uma determinada denominação. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela ultrapassa as gerações, ela ultrapassa as denominações, ela ultrapassa todos esses aspectos que nós humanos temos para medir. É claro que quando olhamos uma igreja que já foi uma igreja vigorosa no passado, com as portas fechadas, isso traz tristeza ao nosso coração. Mas nós precisamos entender que, mesmo que num determinado lugar a igreja esteja retrocedendo, em outros a igreja está avançando. E tudo acontece de acordo com o propósito do nosso Deus. O que Jesus Cristo deixa claro para Pedro aqui e para os apóstolos é que as portas do inferno jamais prevalecerão contra uma igreja temente e fiel ao nosso Deus. Satanás e suas legiões não podem assaltar e destruir a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa igreja, à medida que ela permanece fiel, à medida que ela permanece centrada em Jesus Cristo, ela se torna cada vez mais invencível. Ela se torna uma igreja que avança em direção às portas do inferno para trazer dali homens e mulheres que estão perdidos, sendo tragados pela morte. Uma igreja vigorosa e centrada em Jesus é uma igreja que cresce, é uma igreja que vai adiante proclamando as boas notícias de salvação. E quando essa igreja está ajoelhada aos pés de Cristo, temendo ao Senhor, amando a Jesus, o inferno não é capaz de tragar essa igreja, diz o texto. E aí, no verso 19, Jesus diz para Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Dar-te-ei as chaves. Quem está dando as chaves? O próprio? Então as chaves pertencem a quem? A Jesus. É Ele que tem as chaves. E é Ele que determina os que devem ser admitidos e os que devem ser recusados. É Ele que abre a porta para quem Ele quer. Ele é o pastor, Ele está na porta, é Ele que convida as ovelhas.
A pregação do Evangelho, e nós precisamos nos atentar para isso, a pregação do Evangelho tanto acolhe como expele. Quando você prega o Evangelho, alguns creem e outros dizem não para o Evangelho. Alguns abraçam a fé, outros rejeitam a fé. Então nós percebemos que pregar o Evangelho tem uma dupla função. Você acaba proclamando o Evangelho para a salvação, mas você também, quando proclama o Evangelho, você proclama para a condenação. Porque os que rejeitam serão condenados. Simples assim. Simples assim. Ela é uma palavra de boa nova para o que crê, mas ao mesmo tempo é uma palavra de juízo para o que não crê. E Jesus Cristo é quem tem essa chave. É o próprio Deus quem revela a mensagem, quem abre essa mensagem e a revela com o seu Santo Espírito ao coração que Ele quer. Isaías 22 diz: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Ele fechará e ninguém abrirá. Porta que Jesus abre, ninguém é capaz de fechar. Porta que Jesus fecha, ninguém é capaz de abrir. Isso se aplica à salvação, mas isso também se aplica, se podemos estender um pouco mais aqui, nesse aspecto, a todas as áreas da nossa vida. Para de esmurrar a porta que Jesus não está querendo abrir. Para! Ele não vai abrir. Às vezes nós estamos focados em portas que estão trancadas, e Jesus está dizendo, está trancado e não vou abrir. E você fica ali na maçaneta dizendo, o senhor tem que abrir. E agora, de um tempo para cá, da teologia da prosperidade, né, neopentecostal, em nome de Jesus abre. E Jesus fala, não. Não, mas o senhor tem que abrir. Não tem. Não, mas o senhor, eu determino. Não adianta. Porta que Deus fecha, ninguém abre. Porta que Deus abre, ninguém fecha. Nós precisamos pedir o discernimento de Deus para entrar pelas portas que Ele está abrindo para nós em cada etapa da nossa vida. Voltando agora para o texto, Apocalipse 1:17, no finalzinho, e o versículo 18 diz, não temas, Jesus falando, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem as chaves da morte e do inferno também é o Senhor Jesus Cristo. Chaves do quê? Diz o texto. O texto não está dizendo das chaves do inferno e da morte. O texto está dizendo, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E aqui nós temos um dado também muito interessante, porque esses dois versículos trazem dois termos que, como cristãos, nós precisamos compreender bem, até para a compreensão da nossa autopercepção. Você, como um crente, tem que entender que você pertence à igreja. Mas você, como crente, também precisa entender que você pertence ao reino de Deus. Mas o que é a igreja e o que é o reino de Deus? É a mesma coisa? Um está dentro do outro, o outro está dentro de um? Vamos entender um pouco isso. O reino diz respeito ao domínio soberano de Deus. O reino de Deus, ele é mais amplo do que a igreja. Ele é mais amplo do que a igreja. O reino significa o domínio de Deus. A igreja é uma comunidade de seres humanos. O reino de Deus está além da igreja. Os primeiros missionários não pregaram a igreja. A mensagem deles era a mensagem do reino de Deus. O reino de Deus se estende. Ele vem desde a criação. Ele vem desde o período da queda. Ele vem desde o período pós-queda. Ele vem desde o início da nação de Israel. Ele se desenvolve em todo o projeto da nação de Israel. Israel rejeita a mensagem de Deus, Israel rejeita o Messias e o Salvador, e o reino de Deus continua sendo estabelecido. E agora, numa nova fase, o reino de Deus continua sendo estabelecido através da igreja. Mas o reino de Deus é mais amplo. Por exemplo, Atos 8:12 diz, quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres.
A mensagem era a mensagem do reino de Deus. Atos 19:8, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Você é um cidadão do reino de Deus. Isso precisa fazer parte das suas crenças e dos seus valores, mas de maneira profunda, porque quando nós fazemos parte do reino de Deus e compreendemos isso como algo valoroso para nós, como uma crença importante, isso vai trazer reações diferentes aos nossos comportamentos. Isso vai trazer consequências nas nossas atitudes. Alguém que se apega ao reino de Deus, alguém que entende a dimensão de que pertence a esse reino e é um cidadão desse reino, essa pessoa começa a se descolar com mais intensidade dos valores e das crenças dessa terra. Quer ver um exemplo? Nós acabamos de participar de uma eleição para presidente do Brasil, e já vimos isso em outras ocasiões, com ex-presidentes. Se aplica uma expectativa naquele indivíduo quase messiânica, como se esse indivíduo tivesse a capacidade de mudar o cenário, esse indivíduo tivesse a capacidade de trazer uma esperança. Já viram que toda vez que tem eleição a palavra central é esperança? Quem sabe agora nós temos uma esperança. Quando o seu coração está encharcado do reino de Deus, você sabe que a sua esperança está fundamentado em crenças e valores que têm uma dimensão muito mais ampla do que a esperança que algum político pode nos dar nessa terra. Nós temos a segurança de que, independente de quem nos governa, nós pertencemos a um reino, que é o reino de Deus, que é o reino celestial, que é o reino do Pai, e nós então tranquilizamos os nossos corações, não pelos os índices econômicos, não porque dólar sobe e desce, nós tranquilizamos os nossos corações, porque nós somos cidadãos do reino de Deus. Isso muda tudo. Mas às vezes nós até acreditamos que somos cidadãos do reino de Deus, mas estamos muito envolvidos com o reino dessa terra, e deixamos essa enxurrada de informações dominar o nosso cotidiano, e esquecemos que precisamos valorizar, nos atentar para as crenças que falam a respeito desse reino eterno. A entrada no reino significa participação na igreja. Não tem como uma pessoa dizer que pertence ao reino de Deus se ela não pertence a uma igreja. Mas a entrada na igreja não significa inserção no reino de Deus. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas não é um cidadão do reino de Deus. Mas todo cidadão do reino de Deus está dentro da igreja. A igreja, ela dá o testemunho do reino. A igreja é uma agência do reino, ou seja, ela é um instrumento. Por isso, quando nós temos aqui, como aconteceu hoje, um relatório da plantação de igrejas, plantação de igreja é um ministério, é um braço da igreja, que enaltece o quê? A igreja local ou o reino? O reino. Esses recursos poderiam ser utilizados para a gente fazer um monte de melhorias aqui na igreja. Esse recurso poderia ser utilizado para colocarmos, imagina se nós tivéssemos poltronas automáticas aqui para você sentar, não é? Se nós tivéssemos aqui inúmeras coisas que poderíamos fazer com esses recursos. Mas aí esses recursos são destinados para lugares que muitos de nós nunca iremos lá visitar. Isso é uma percepção de reino de Deus. Reino de Deus. Quando você consagra o seu dízimo, a sua oferta, se você não consagra, tendo a percepção de reino de Deus, você vai sempre ter a sensação de um prejuízo. Estou perdendo parte dos meus recursos quando eu consagro aquilo para a igreja, porque falta a você a percepção de reino de Deus. Mas quando você tem essa percepção, você sabe que, sem dúvida nenhuma, esses recursos serão aplicados para a expansão desse reino. O conceito rabínico tinha Israel como guardador do reino. A igreja agora se torna a guardadora desse reino. Quem fala isso é o próprio Jesus em Marcos 12:9, quando ele diz: que fará, pois, o dono da vinha? Virá
exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Foi isso que aconteceu quando Israel não cumpriu o seu papel de reconhecer Jesus como Salvador, como Messias. Foi passado para a igreja agora a função de proclamar Cristo como Salvador e como Messias. E aí o texto termina dizendo que o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O que o texto quer dizer com essas palavras? Tudo o que nós fazemos aqui, como cidadãos do reino de Deus, tem implicação espiritual. Tudo que nós fazemos. Os aspectos espirituais de tudo o que é feito na terra. Tudo que você faz aqui tem um efeito espiritual e tem um efeito celestial. É isso que Jesus está dizendo para Pedro. O que você ligar aqui na terra será ligado no céu, o que você desligar aqui na terra será desligado no céu. Tudo o que nós fazemos precisa ser fundamentado na palavra, porque certamente isso terá um efeito espiritual na presença do nosso Deus. Isso foi falado para Pedro, isso foi falado para os apóstolos, isso foi uma prática da igreja cristã primitiva durante a história e para nós hoje aqui na igreja presbiteriana da Gávea. As nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos, eles têm efeitos espirituais. E nós precisamos nos atentar para isso. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja, nós somos pedras vivas que foram construídas sobre o grande fundamento que é Jesus. Depois vieram as pedras que são os apóstolos e depois toda a igreja. E nós estamos nessa grande construção que foi edificada, chamada igreja. E nós estamos interligados uns aos outros. E tudo o que nós fazemos tem um efeito espiritual. Se você ora, você precisa acreditar que a sua oração tem um efeito espiritual. Se você não ora, você também tem que acreditar que você vai ter prejuízos espirituais. Se você pedir, você pode ganhar, mas se você não pedir, você não vai ganhar. É isso que Jesus Cristo nos ensina. Se nós buscarmos, e buscarmos de todo o coração, nós vamos encontrar. Jesus redefine as nossas crenças e valores. Ele diz para nós que agora, como cidadãos do reino dos céus, como igreja de Cristo, nós temos uma relação com Ele, e essa relação precisa mudar toda a nossa cosmovisão. Tudo em nós precisa ser interpretado à luz da palavra de Deus. A minha beleza, o valor que eu dou à minha beleza precisa ser interpretado à luz da palavra de Deus. Deus criou cada um como é. Não é a sociedade que vai dizer quem é feio e quem é bonito. Nós, como igreja, entendemos que cada um foi pensado por Deus, e se é pensado por Deus, é belo. Você precisa crer nisso. A nossa preocupação com o próximo, a nossa preocupação com a saúde, a nossa preocupação em todas as áreas da nossa vida, com as nossas finanças, tudo precisa ser interpretado à luz da palavra de Deus. A minha fé precisa ser interpretada à luz da palavra de Deus. É isso que esse texto nos ensina. Nós somos cidadãos do reino dos céus e temos crenças e valores que precisam ser marcas na nossa jornada aqui na terra. Não podemos viver como cidadãos desse mundo. Nós somos de uma outra, ou temos uma outra cidadania, que é a nossa cidadania celestial. E eu quero concluir dizendo para você que, como cidadãos do reino de Deus, nós também temos definido na palavra como devemos agir aqui na terra. Como devemos agir para com as nossas autoridades. Como devemos agir como membros da igreja. Como devemos agir na nossa casa, na nossa relação familiar. Ou seja, a palavra de Deus nos orienta a agirmos como cidadãos nesse mundo, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você precisa fazer uma leitura de você mesmo, uma autopercepção. E eu convido cada um a aproveitar o início do ano, aproveitar essa semana e se perguntar o quanto os valores do reino de Deus estão sendo prioridade na minha vida. O quanto eu estou buscando aquilo
que foi estabelecido por Cristo como alvo para a minha caminhada e para a minha jornada. Ou você pode fazer um outro questionamento: o quanto eu estou permitindo que os valores do reino dessa terra tenha prioridade em relação aos valores do reino de Deus em meu coração? Nós fomos chamados para desenvolvermos crenças e valores do reino de Deus e não do reino dessa terra. E com o auxílio do Espírito Santo, nós conseguiremos, através da meditação na palavra, através da vida de oração, nós conseguiremos ter uma vida marcada pelos valores do reino de Deus, conforme o próprio Cristo estabelece para nós. Amém? Vamos orar. Pai, o Senhor conhece cada um dos meus irmãos que estão aqui. Às vezes somos envolvidos por tantas questões que nos cercam nessa terra. Às vezes nos preocupamos tanto com crenças, valores, propostas, objetivos que são estabelecidos para o curto tempo que vivemos aqui e esquecemos, Deus, que fomos chamados para viver os valores do Teu reino, reino esse que é eterno. Ó Deus, encha o nosso coração das crenças que são estabelecidas pela Tua palavra, crenças essas que nos alimentam, nos norteiam, nos sustentam nos momentos de adversidade, nos momentos difíceis aqui. Ó Deus, encha o nosso coração dos valores que realmente vão nos edificar como Teus filhos. Ó Deus, torna essa igreja uma igreja cada vez mais envolvida com as coisas do Teu reino. Que não sejamos, Deus, uma igreja simplesmente estabelecida aqui na Rua dos Oitis, preocupada com as questões dessa terra. Muito pelo contrário, Deus, que a nossa visão, que o nosso propósito, que o nosso objetivo seja buscar as coisas do Teu reino, Pai. Desintoxica o nosso coração de tudo aquilo que é mundano, de tudo aquilo que é terreno, de tudo aquilo que é maligno, e nos encha, Deus, de tudo aquilo que é celestial, de tudo aquilo que é divino, de tudo aquilo que pertence ao Senhor e ao Teu reino. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.